Você já parou para pensar se a civilização realmente nos tornou pessoas melhores? Pois é, Jean-Jacques Rousseau, lá no século XVIII, achava que não. Segundo ele, quanto mais a sociedade avança, mais o ser humano se afasta da sua verdadeira natureza. E é aí que tudo começa a dar errado. Antes de começar, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Sério, isso ajuda demais. Assim, o YouTube entende que você curte esse tipo de conteúdo e te mostra mais vídeos sobre filosofia, finanças e liberdade. Então, bora juntos entender o que Rousseau tem a ver com o seu bolso e com a sua paz mental. Rousseau acreditava que o homem nasce bom, livre e em paz com o mundo. No começo, lá no estado de natureza, ninguém competia, ninguém invejava, ninguém precisava provar nada para ninguém. Cada um vivia tranquilo, movido só por duas coisas: o amor por si mesmo, aquele instinto de se preservar, e a piedade, a empatia natural que nos faz não querer ver o outro sofrer. Bonito, né? Mas aí alguém olhou para um pedaço de terra e disse: "Isto é meu!" E pronto, começou o caos. Da propriedade privada vieram a desigualdade, a competição, a vaidade, e o homem natural virou o homem social, cheio de comparações, aparências e máscaras. Rousseau via nisso o nascimento da corrupção moral. Mas calma, ele não queria que a gente voltasse a viver como no mato, não. A solução dele era outra: reconstruir a sociedade de um jeito que a liberdade não fosse perdida. E é aí que entra a sua grande obra, o contrato social. É nela que ele solta a famosa frase: "O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado." O que ele queria dizer? Que a gente pode até viver em sociedade, mas só faz sentido se esse convívio for justo. Em vez de ser dominado por reis ou governos autoritários, o ser humano deveria viver sob leis que ele mesmo ajudou a criar. Leis que expressem a chamada vontade geral, ou seja, o que é bom para todo mundo, não só para alguns. Essa ideia era tão poderosa que inspirou revoluções inteiras, inclusive a francesa. Rousseau acreditava que o poder pertence ao povo e que ninguém pode mandar em nome dele sem o seu consentimento. Se o governante trai a vontade geral, o povo tem o direito de tirá-lo do poder. Democracia na veia, mas Rousseau não parou na política. Em Emílio ou da Educação, ele propôs que a criança deve aprender de forma natural, guiada pela curiosidade, e não pelo medo ou pela autoridade. Ele queria formar cidadãos livres e conscientes, e não apenas adultos obedientes. Até na religião, Rousseau foi ousado. Ele acreditava numa fé simples, direta, que nasce do coração. Uma religião natural, sem dogmas, nem instituições pesadas. O importante para ele era a sinceridade interior e a confiança em algo bom no universo. No fundo, Rousseau queria nos lembrar de uma coisa que ainda faz todo sentido hoje, que a busca por status, dinheiro e aprovação nos afasta daquilo que realmente importa. Que talvez a liberdade verdadeira não esteja em fazer o que quiser, mas em viver de um jeito autêntico, humano e justo. Então, se você já sentiu que o mundo moderno parece uma grande competição, talvez Rousseau te entenda bem. Ele acreditava que a gente ainda pode ser bom, mesmo em meio à correria, às redes sociais e às máscaras sociais, desde que reencontre o que há de natural em nós. Porque no fim das contas, como ele diria, ser livre é obedecer apenas a si mesmo, mas a parte de nós que quer o bem de todos. Você já percebeu como, quando o assunto é dinheiro, a gente se comporta exatamente como Rousseau descreveu o homem depois que inventou a propriedade privada? Competição, comparação, vaidade. Ah, o fulano tem um carro novo, eu também quero. O vizinho viajou para a Europa, então eu preciso ir para não ficar para trás. Parece familiar, né? Pois é. Rousseau talvez dissesse que nossa educação financeira moderna é o reflexo perfeito da sociedade corrompida que ele criticava.
uma corrida de egos em que quase ninguém sabe para onde está indo. No fundo, a gente não administra dinheiro para ser livre, administra para parecer bem-sucedido. E esse é o ponto em que Rousseau nos daria aquele olhar julgador e diria: vocês trocaram a liberdade pela aparência. Ele acreditava que o verdadeiro ser humano é guiado pela simplicidade e pela piedade, e não pela vaidade. Se aplicássemos isso à economia pessoal, seria mais ou menos assim. O foco não deveria ser ter mais, mas precisar de menos. Pensa comigo, no estado de natureza financeira, ninguém ligaria para o que o outro tem. Você compraria só o que realmente precisa, economizaria sem culpa e investiria para viver bem, não para ostentar. Mas quando nasce a propriedade privada emocional, aquela necessidade de provar algo aos outros, surge a desigualdade financeira, as dívidas e o estresse. O homem deixa de cuidar de si e passa a viver para o olhar do outro. Rousseau chamaria isso de viver sob o império da vontade de todos. Aquela soma de desejos egoístas, desordenados, cada um buscando o próprio interesse. Mas a vontade geral, a que ele defendia, é o que seria bom para todos. E no campo financeiro, isso pode significar buscar um equilíbrio. Ganhar, gastar e investir de um jeito que preserve não só o seu bem-estar, mas também o da comunidade, do planeta e das relações humanas. Imagina uma sociedade em que o consumo é consciente, o lucro é justo e a riqueza circula sem destruir o outro. Isso seria o equivalente econômico da república ideal de Rousseau. O dinheiro deixaria de ser um símbolo de status para se tornar uma ferramenta de liberdade. Porque, no fundo, o problema não é o dinheiro, é o modo como a gente o transforma em corrente. E olha que curioso, Rousseau também escreveu sobre educação. E lá ele dizia que o melhor aprendizado é aquele que respeita a natureza humana, o tempo de cada um e a curiosidade. Se trouxermos isso para a educação financeira, significa que não adianta encher as pessoas de regras e planilhas. É preciso entender como o dinheiro afeta emocionalmente cada pessoa. Ensinar finanças é, antes de tudo, ensinar autoconhecimento. Em vez de perguntar quanto você ganha, talvez a pergunta certa seja: quanto de liberdade o seu dinheiro te dá? Porque a meta não é acumular, é conquistar autonomia. Rousseau diria que a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, mas viver sem ser escravo, nem de outros, nem dos próprios desejos. E convenhamos, quem vive endividado, trabalhando só para pagar boletos, está acorrentado, mesmo que use terno caro. Se aplicássemos o contrato social à economia pessoal, seria algo assim. Todos concordamos em viver de um jeito em que o dinheiro sirva à vida, não o contrário. Um pacto financeiro coletivo, onde cada um contribui para um sistema mais justo, sem exploração nem desperdício. Porque, como na política, o desequilíbrio econômico nasce quando alguns têm demais e outros quase nada. E aí entra o que Rousseau chamava de piedade natural, a capacidade de sentir o outro. Em termos financeiros, isso seria o consumo responsável, a empatia com quem produz, o investimento em negócios éticos e sustentáveis. Afinal, liberdade econômica sem responsabilidade é só outro tipo de prisão disfarçada de sucesso. No fim das contas, aplicar Rousseau à educação financeira é uma revolução silenciosa. Trocar a busca pela ostentação pela busca pela autenticidade. Entender que riqueza não é o que se acumula, mas o que se liberta. Que gastar bem é um ato de consciência e não de status. Então, da próxima vez que alguém te disser para pensar como rico, talvez valha pensar como Rousseau. O verdadeiro rico é aquele que precisa de pouco para ser livre. E talvez o primeiro passo para essa liberdade financeira seja o mesmo que ele propôs para a liberdade política. Quebrar as correntes invisíveis que a sociedade colocou na nossa cabeça. No fim, Rousseau não queria que a gente voltasse a viver nas florestas. Ele queria que a gente voltasse a ser humano.
E no mundo das finanças, talvez isso signifique reaprender a lidar com o dinheiro, como quem reaprende a respirar, sem culpa, sem vaidade e principalmente sem se comparar. Porque só quando o dinheiro deixa de ser um fim e volta a ser um meio, é que a liberdade começa de verdade. Ah, mas e aí? Como é que a gente coloca Rousseau na prática do dia a dia financeiro? Como transformar toda essa filosofia bonita em atitudes concretas na hora de gastar, investir e viver? Porque falar de liberdade e autenticidade é ótimo. Mas e quando o boleto chega? Vamos traduzir Rousseau para o extrato bancário. Primeiro passo: redescobrir o seu estado de natureza financeira. Isso significa voltar ao essencial. Antes de pensar em investir, multiplicar ou competir, pergunte-se: o que eu realmente preciso para viver bem? Faça um jejum de status. Tire uma semana para observar o que te faz gastar e descubra se o impulso vem de necessidade ou de comparação. Rousseau diria que a civilização corrompe quando a gente deixa de agir por amor de si e passa a agir por amor próprio, aquele orgulho que quer se exibir. Então, troque o eu mereço por isso me liberta. Segundo passo: reconstruir seu próprio contrato social com o dinheiro. Em vez de viver no caos da vontade de todos, comprando o que a publicidade manda, o que o influenciador mostra e o que o vizinho tem, construa o seu pacto de valores. Escreva literalmente quais são seus princípios financeiros. Você quer estabilidade, sustentabilidade, tempo livre, impacto social? Isso é sua vontade geral pessoal, o norte que deve guiar suas decisões econômicas. A partir daí, cada gasto, investimento ou trabalho precisa responder a uma pergunta simples: isso está de acordo com o meu contrato? Terceiro, autoconhecimento financeiro. Rousseau acreditava que o ser humano precisava se educar para ser livre. No dinheiro, isso significa aprender a se observar. Descubra seu padrão emocional. Você é do tipo que gasta para aliviar a ansiedade, que investe sem entender só para não ficar para trás? Entenda suas correntes invisíveis. A planilha não serve para te controlar, mas para te libertar. Saber para onde vai o seu dinheiro é o primeiro passo para decidir para onde vai a sua vida. Quarto passo: simplicidade ativa. Viver de forma simples não é viver com menos, é viver sem excesso. Faça uma limpeza russoniana nas suas finanças. Cancele o que não usa, elimine o supérfluo que não traz real prazer. Troque o impulso de comprar por experiências que alimentam o espírito. Rousseau acreditava que a educação verdadeira é pela experiência, não pela imposição. Então, aprenda sobre dinheiro vivendo, testando, ajustando, não apenas lendo regras prontas. Quinto, invista com propósito. Rousseau acreditava que a liberdade só é verdadeira quando o bem individual se alinha ao coletivo. Aplique isso aos investimentos. Invista em negócios éticos, sustentáveis, locais. Apoie empresas que geram impacto positivo. Seu dinheiro pode ser um voto político silencioso. Pergunte-se: essa empresa contribui para uma sociedade mais justa ou alimenta a desigualdade que Rousseau tanto criticava? Sexto, consumo empático. Pratique a piedade natural no mercado. Antes de comprar, pense: quem produziu isso? Em que condições? Vale o preço humano e ambiental? Comprar é um ato político e ser livre para Rousseau era obedecer à vontade geral, que, nesse caso, pode ser o bem comum. Um consumo mais consciente é uma forma moderna de exercer cidadania. Sétimo, tempo é riqueza. Rousseau diria que liberdade não é fazer tudo, mas ter tempo para ser. Então, reavalie a troca que você faz entre dinheiro e vida. Trabalhar dobrado para manter um padrão que não te representa é o equivalente moderno das correntes que ele criticava. Talvez o verdadeiro investimento seja comprar tempo, reduzir gastos para ter liberdade de escolha. Oitavo,
Crie uma comunidade financeira. Rousseau acreditava que o homem só é livre quando participa da criação das leis, ou seja, quando faz parte da construção da sociedade. Traga isso para a sua vida. Converse sobre dinheiro com amigos, troque experiências, crie grupos de apoio para economizar, investir, empreender. Desfaça o tabu. O silêncio sobre finanças é o que mantém muita gente presa. A educação financeira é coletiva. Ninguém se liberta sozinho. Nono, pratique a gratidão econômica. A sociedade de consumo nos faz sentir falta do que ainda não temos. Rousseau diria que isso é a raiz da infelicidade moderna. Faça o contrário. Olhe para o que já conquistou, mesmo que seja pouco, e valorize. Isso cria um estado mental de abundância. E quem sente abundância age com sabedoria, não com desespero. 10º, defina seu ideal de liberdade. Rousseau acreditava que a liberdade não é ausência de regras, mas a escolha consciente das regras que você mesmo aceita. Então, crie suas leis financeiras. Pode ser: não vou gastar mais do que ganho. Vou investir 10% da renda. Não vou me endividar por status. Mas entenda, o importante não é a regra em si. É ela nascer de dentro e não ser imposta de fora. No fim das contas, aplicar Rousseau na vida financeira é mudar o centro de gravidade, sair do parecer e voltar para o ser. É usar o dinheiro como um meio para se expressar, não para se esconder. É equilibrar liberdade com responsabilidade, individualidade com empatia. E talvez, se Rousseau estivesse vivo hoje, ele não estaria pregando contra os bancos nem contra o capitalismo em si, mas contra o modo como a gente se deixa dominar por eles. Ele diria que a verdadeira revolução não está na economia, mas na consciência. Então, experimente fazer seu próprio contrato social financeiro. Um pacto entre você e a sua liberdade. Porque no final, dinheiro é só uma ferramenta. O problema é quando a gente esquece quem é o artesão. A filosofia de Rousseau pode não te ensinar a ganhar mais, mas com certeza te ensina a viver melhor com o que já tem. E isso, no mundo de hoje, é talvez o investimento mais valioso de todos.